pessoal. Boa noite. Mais um relatório Glassnode. Esse é o relatório da semana 11, né? Toda semana, toda segunda-feira, eles liberam esse relatório. A gente para, dá uma olhada, estuda ele, traduz ele, interpreta ele e tenta trazer para vocês aqui de uma forma mais simples e direta, né? O título dessa semana é o Short Term Supply do Windows. Vê que o Short Term Supply ele diminuiu, né? A tendência de acumulação do curto prazo está diminuindo. Então, a gente viu nas semanas anteriores que tinha muita acumulação, pessoal, os long term holders estavam acumulando, e na última semana a gente viu que isso chegou a diminuir. A gente também viu que alguns indicadores mostram para nós que a gente está na beira de um evento de capitulação, né? Lembrando que um evento de capitulação, ele é um evento de uma catástrofe ou um evento de uma rendição, vamos dizer assim, dos vendedores ou algo assim. A grande maioria dos indicadores estão demonstrando para nós que a gente está na beira desse evento de capitulação, quando a gente puxa os outros eventos de capitulação que a gente teve, né? Coincidentemente, marcaram os fundos de mercado e o fim dos bear markets, e a partir disso, o início de uma tendência de alta. Hoje a gente está há 2 anos desse maior evento de capitulação, que foi no Covid, né? Então, no Covid a gente teve um evento de capitulação, foi bem no carnaval, lembro muito bem disso, estava posicionado. O Bitcoin ele caiu 52% em 2 dias. Ele saiu de $8.000 para $3.8 mil, tá? E foi quando a gente teve o fundo do mercado. Marcou o fim do ciclo de baixa essa data. Então, esses eventos de capitulação, eles geralmente significam a liquidação de total dos vendedores. Então, ela exaure toda a força de venda que existe e os compradores falam, pô, agora está muito barato, o pessoal começa a comprar, os vendedores também falam, agora chega de vender, vamos comprar, então marca esse fundo do mercado, né? Nessa edição, então, a gente vai acessar o atual balanço entre os compradores e os vendedores. A gente olhou alguma coisa similar na semana passada também, na tentativa de entender o quão próximo a gente pode estar do fim desse bear market ou desse evento de capitulação, tá? Então, o primeiro gráfico aqui que a gente tem, o preço, né, do Bitcoin, semana toda nesse range aqui, né, a gente está cada vez acumulando mais, então a gente ficou numa mínima de 37 mil e numa máxima de 42 mil, a gente está achatando cada vez mais isso, aqui, na beira de um evento um tanto quanto volátil, aí, tanto para cima quanto para baixo. São a tendência de acumulação, né? Essa é uma ferramenta nova também, ela foi criada para monitorar a acumulação e a distribuição agregada das wallets, né? Ou seja, ao longo do tempo, o quanto as wallets estão acumulando ou estão distribuindo. Distribuindo é vendendo, né? Essa métrica aqui, ela fica entre 0 e 1, tá? Onde valores perto de 0, que são as regiões amarelas aqui, laranja, indica que o mercado está distribuindo as moedas, ou que tem uma acumulação praticamente insignificante. E os valores roxos, né, que os valores próximos de 1, eles indicam acumulação, né? Então, significa que o mercado está acumulando com muita força, né, onde as wallets estão aumentando seus balanços significantemente. Então, a gente pode ver aqui que no período de outubro de 2021, a gente teve uma acumulação muito forte, né? Então, a gente estava muito próximo do topo do mercado, tá? E a gente começou a ter uma acumulação muito forte nessa região, que ela durou até janeiro de 2022. Então, o mercado veio caindo, trouxe isso nos outros relatórios também, que estava tendo uma demanda de acumulação, dos investidores estavam comprando, independente do que estava acontecendo, né? Então, o mercado estava bem confiante assim na rede Bitcoin e foi acumulando mesmo com os preços caindo, né? Então a gente teve nessa região, né, uma acumulação muito forte dos holders, né? Então, por outro lado, quando a gente olha os valores mais próximos de 0 aqui, né, que indicam a distribuição, a gente vê que depois de janeiro, né, essa métrica ele ficou aqui entre 0,2, mais ou menos 0,5, que demonstra o impacto dessa incerteza macro e geopolítica que a gente tem, né? Então, a gente começou com uma incerteza macro sobre taxa de juros e tudo mais, e agora a gente está numa situação geopolítica, né, que é da guerra, né? Então, isso aí a gente viu que diminuiu o nível de acumulação a partir disso, o mercado está esperando para ver o que acontece, né? Então, a gente viu que diminuiu a acumulação e que há um aumento na distribuição, né, nesses últimos dias. Nota que na última semana teve uma grande quantidade de moedas antigas sendo realizadas. A gente tem aqui esse pico, né, que são o de 3 a 6 meses aqui, que são os short-term holders quase virando long-term holders. Mais ou menos 5%, né, do volume negociado foi de moedas com mais de 6 meses. O que isso chama atenção para a gente, né? As moedas com mais de 6 meses, elas entram como long-term holders, né? Então, o long-term holder, ele geralmente é linkado
ao smart money, né? E geralmente quando a gente vê esse aumento de moedas mais antigas, a gente vê em mercados altistas, em regiões de topo, né? Então, se a gente puxa aqui, quando a gente teve umas realizações maiores, ele bate aqui com essa região que foi quando a gente começou a subir, bateu nessa máxima aqui, né? Teve uma liquidação, né? Outro pico que a gente teve aqui também é equivalente a essa região de topo aqui, né? Depois de um fundo de mercado, né? E as outras vezes a gente tem esses picos, a gente também está numa tendência de alta, né? Então, a gente tem esses picos geralmente quando o mercado sobe. Então, ou ele é numa tendência de alta, que nem a gente tem aqui numa tendência de alta, ou ele é após um período de baixa e o mercado sobe, bate numa máxima anterior e há essa liquidação. Agora a gente tem isso novamente, a gente bateu nessa resistência aqui na próxima do 40 mil, que pode indicar justamente isso também, né? Outro indicador que confirma isso é o Binary CDD, né? O Coinbase Destroy, né? Então, esse indicador, ele traz 2 pontos para nós, né? As regiões vermelhas e as regiões verdes, né? Então, as regiões vermelhas são quando moedas antigas são gastas em uma forma constante, tá? Elas geralmente são em mercados altistas, que a gente acabou de olhar ali, num pico de realização de moedas antigas em mercados altistas, né, ou em resistências. Então, esse indicador, ele traz uma complementação do que a gente acabou de olhar e confirma isso, né, que a realização de moedas antigas se dá em mercados altistas, tá? Já as regiões verdes, elas são regiões de acumulação, né, que elas geralmente são em bear market. Então, beleza, a gente está em bear market agora, mas a gente não chegou a ficar na faixa de negociação que os outros bear markets ficaram também. A gente tem uma média um pouco mais alta. Isso daqui pode sugerir para a gente que ainda há um certo grau de investidores de longo prazo que estão diminuindo a posição deles. Então, a gente pode olhar para o próximo gráfico aqui. Então, esse Coinbase Destroy, ele representa quanto tempo essa moeda ficou dormente dentro de uma carteira, tá? E ela é justamente a idade da moeda. Então, ela continua historicamente baixa. Essa região de acumulação aqui, né, uma região que a gente nota que foram os bear markets, e a gente teve alguns eventos aqui, né? Então, que ele chama atenção. Em janeiro de 2019, que marcou basicamente o fundo do mercado nessa região, né? A gente teve outro evento aqui, que foi mais ou menos em setembro de 2019, marcando um topo de mercado, e um outro evento de capitulação que foi no Covid, né? E a gente teve um outro pico aqui em janeiro de 2021. Essa métrica sugere para a gente tem um comportamento dos holders acumulando. Tá ficando nessa região por muito tempo já, né? Na beira ou na espera de um evento de capitulação, como a gente teve em eventos anteriores aqui de baixo, tá? Então, a partir disso, vamos dar uma olhada no Short Term Supply. Esse gráfico, que ele mensura o percentual de Short Term Holders, suas posições ou positivas ou negativas, tá? A gente pode ver nesse gráfico a quantia do supply dos short term holders, ela vem caindo ao longo dos anos, mas a gente tem um aumento nos long term holders, né? A região que a gente se encontra desse indicador hoje, a gente está em mínimas históricas, né? Que geralmente é associado a um fim do ciclo de baixo. Então, quando a gente bateu mínimas anteriores, aqui a gente, em 2016, foi uma região de fundo de mercado. Em janeiro de 2019, a gente bateu mínimas novamente aqui, né? Foi um fundo de mercado. Depois a gente teve aqui o Covid, chegou a bater mínimas aqui logo após ele e foi uma região que depois iniciou um ciclo de alta. E agora a gente continua nessa região ainda e pode indicar para nós um fundo de mercado, um fim de um ciclo de baixa, né? Outra coisa que esse indicador mostra para nós também, esse rosa quer dizer os short-term holders que estão com uma posição no prejuízo. Hoje, 82% de todos os short-term holders estão segurando uma posição com prejuízo, estão segurando uma posição nula. O que chama a atenção para nós, isso é que se a gente perder essas mínimas, a gente pode ter esse evento de capitulação, porque esse 82% aqui, muito provavelmente, podem vir a vender essas moedas, tá? Então, causando, né, e fortalecendo esse movimento de capitulação. Partindo disso daqui, vamos para o próximo gráfico e a gente vai analisar o percentual de supply de acordo com a idade da moeda. Então, cada banda dessa daqui significa uma idade, né? Então, a gente pode ver que moedas mais jovens de 6 meses, elas equivalem a 24,5% de todo o supply circulante. Tem uma tendência a vender as moedas caso a gente perca essas mínimas, ou seja, o evento de capitulação que a gente vem trazendo. Então, estou dizendo que esses 25% vai vender, eles tendem a vender, mas desses 25% aqui, a gente tem muito long term holders também, né?
Não quer dizer que esse daqui é o pessoal que só está fazendo trade, né? Quer dizer que pode ser o pessoal, com certeza, o pessoal que está fazendo trade, e um grande percentual disso é um pessoal que está acumulando moedas para o longo prazo também. Então, se 25% do supply está em short-term holders, 75% do supply do mercado está na mão de long-term holders. Ou seja, a gente, mais uma vez, confirma que o comportamento que domina o mercado, na verdade, é um comportamento de longo prazo, tá? Outra coisa que a gente pode ver aqui é que está caindo a proporção de moedas jovens, tá? E o que indica que grande parte dos short-term holders está virando long-term holders, tá? No passado aqui, a gente vê que essas regiões elas eram regiões de acumulação, né? Ou eram regiões de um bear market. Então, partindo disso daqui, vamos dar uma olhada no Realized Cap de Hodler's Waves. Quantidade de dólares investidos em bitcoins de acordo com a idade, né? Quase 50% do valor em dólar investido na rede Bitcoin ele está em moedas mais jovens do que 6 meses, não? Então, geralmente, no final dos ciclos de baixa, há uma baixa proporção de capital investido em moedas jovens, tá? Porque geralmente essas moedas elas maturaram e se tornaram long-term holders. Então, o que vem a calhar com essa queda aqui que a gente está olhando. Então, às vezes que a gente teve as mínimas aqui, então, em março de 2020, que é a pandemia, né? O fundo de 2018 aqui, ele era também 30%, o fundo de 2015 aqui, ele era 24%, tá? E hoje a gente está com quase 50%, ou seja, a gente ainda tem um espaço para cair, não? Já que a gente tem esse sinal das moedas se tornando long-term holders, né? Elas estão saindo de short-term holders e virando long-term holders, né, a gente vai analisar o sinal de demanda desses long-term holders, tá? Então, em particular, a gente vai olhar a Coinbase nessa semana, porque ela teve um grande volume de saque de Bitcoin na semana passada, tá? Um total de 31 mil Bitcoins saíram da Coinbase e foram para as wallets, tá? O que isso mostra para a gente? Isso mostra que os investidores estão acreditando, né, na rede Bitcoin, né, e que o Bitcoin está cada vez mais enraizado no universo do investidor aí, está entrando no portfólio dos investidores como no geral, né? Então, a última vez que a gente superou um número desse foi lá em setembro de 2017, né? Então, faz muito tempo que a gente teve isso e foi no fundo de mercado lá, né? Então, em março de 2020, na pandemia, a gente teve aqui um pico de alta, né? Ou seja, entrou muito Bitcoin nas exchanges porque eles foram realizados. Depois, a gente teve, maio de 2021, momento de capitulação, né? De uma venda exagerada em tudo. A gente viu que teve essa entrada de Bitcoins na exchange também, e na sequência saíram muitos Bitcoins das exchanges, né? Que foram esses Bitcoins acreditando num ciclo de alta, né? Então, já que a gente olhou esse número de saque, vamos dar uma olhada no balanço da Coinbase, né, no decorrer dos anos, tá? Esse saque fez com que a Coinbase ficasse com um balanço, né, dentro dela de 650 mil Bitcoins, né? O topo histórico dela aqui é de 1 milhão de Bitcoins em janeiro de 2021, quando entraram os grandes investidores nas moedas digitais, a gente teve um grande saque. A Coinbase é a maior exchange dos Estados Unidos, tá? Ela é a preferida deles. E o que a gente pode notar com isso aqui, as instituições, elas estão adotando cada vez mais o Bitcoin nos seus portfólios, tá? Porque isso aqui se dá bem quando o institucional começou a entrar no mercado de criptomoedas. Então, já que há esse grande saque, vamos olhar o liquid supply, ou seja, são wallets que a gente avalia, muito pouca venda de bitcoins ou praticamente zero venda de bitcoins, tá? Então, é isso que ele quer dizer, né? É a iliquidez, né? Então, que essas moedas, elas estão lá dormindo, tá? Então, a gente pode ver nessa semana que a gente teve um pico de alta aqui, né? O que sugere para nós que esse saque que teve nessa semana foi para essas wallets já conhecidas por não movimentar ou por movimentar muito pouco, elas só acumulam bitcoins, tá? Então, essa métrica, ela sempre vai subir assim que moedas saem das exchanges e vão para essas wallets que são consideradas ilíquidas, tá? Então, a gente pode ver uma estrutura similar com essa no bear market de 2018 a 2020, né? Lógico, mas bem menor, né? A gente teve uma queda aqui, lateralizou e acumulou. A gente teve uma queda aqui, lateralizou e agora está acumulando.
O que ele traz para nós aqui, que o ISSR, né, que é o Illiquid Supply Shock Ratio, está em 3,2 hoje, né, o que ele significa que a quantidade de moedas nas carteiras ilíquidas é 3,2 vezes maior que as carteiras líquidas e superlíquidas somadas, né? Ou seja, as carteiras líquidas e superlíquidas são as carteiras que ficam movimentando, que são carteiras que ficam fazendo trades, tá? Então, esse indicador mostra para nós, mais uma vez, que há uma persistência da demanda, né, em acumular os bitcoins, independente do que aconteça nos preços, tá? Então, para a gente fechar essa semana, que essa métrica é o Long Term Holder Market Inflation Rate, tá? Então, ela é a taxa de inflação do mercado de acordo com os long term holders, tá? Então, essa métrica, ela mensura anualmente a acumulação ou distribuição dos long term holders. Então, primeiro, a gente considera a emissão de bitcoins para mineradores em relação à oferta circulante, que traz uma taxa de inflação nominal, que é essa linha amarela, que se supõe a ser uma pressão persistente de venda, né? Então, até porque os mineradores, a gente olhou algumas semanas atrás, eles estavam sempre vendendo, eles não estavam acumulando, eles estavam sempre vendendo. Então, por fim, a gente adiciona essa taxa de acumulação dos long term holders, essa taxa de inflação nominal, para então calcular essa taxa de inflação do mercado, que é a linha verde. A gente tem as seguintes leituras, tá? A taxa de inflação, ela cai drasticamente para regiões negativas, então, por exemplo, a gente chegou a atingir aqui menos 14, menos 15%, o que significa que os long term holders estão acumulando cerca de 15% do supply circulante por ano, já em topos de mercado. A taxa de inflação ela fica acima do nominal, o que indica que os long-term holders estão entrando significantemente no lado da venda. Tá? Então, eles estão trazendo as moedas dele das wallets para as exchanges e estão vendendo essas moedas. Então, isso tende a levar o mercado para um lado com muita oferta para pouca demanda. Eles têm, como a gente olhou agora, eles têm 75% do mercado, né? Então, isso pode ser um topo de mercado e iniciar um bear market. Então, a gente vê, às vezes que a gente ficou acima, né, da taxa nominal, então aqui a gente ficou 21% acima, a gente marcou um topo de mercado. Aqui a gente ficou 7,8% acima, marcou uma região de topo de mercado. Às vezes que a gente ficou muito abaixo dessa região, a gente teve regiões de fundo de mercado. Então, a gente teve aqui em 2019, né, essa região de fundo. Depois, no COVID, após o Covid, a gente ficou nessa lateralização, a gente ficou abaixo também. Depois foi um topo e foi um topo de bull market, tá? Então, hoje, a taxa de inflação, ela está em menos 10,9%, tá? O que significa que os long-term holders, eles estão acumulando 7,6 vezes mais bitcoins às suas carteiras do que a taxa de emissão que os mineradores são capazes de minerar, tá? Então, a gente se aproxima de mínimas históricas que a gente teve em bear markets e também é um fato muito importante para o longo prazo isso, né, do Bitcoin, que mais uma vez confirma a força e a credibilidade do Bitcoin na visão desses investidores de longo prazo, tá? Bom, esse foi o último indicador que a Glassnode trouxe para nós nessa semana. Então, eu vou fazer um breve resumo, uma conclusão do que a gente viu aqui. Então, a gente tem incertezas associadas com a quantidade de riscos macro e geopolíticos. Eles estão enfraquecendo a tendência de acumulação do Bitcoin no curto prazo. Então, a gente olhou ali que na última semana teve um aumento de Bitcoin sendo enviado para as exchanges, né? Então, muito provavelmente diminuindo a exposição dos investidores na rede, né? A gente não consegue dizer se esses Bitcoins eles foram simplesmente realizados ou se eles foram usados como margem de garantia para uma posição hedge nos mercados futuros, tá? Mas esse aumento dessas moedas antigas, né, essas moedas antigas que vieram para as exchanges, ele não quer dizer e a gente não pode levar em consideração que os investidores de longo prazo perderam a convicção no Bitcoin, porque a gente viu também que a acumulação ela é constante, né, em regiões ali dos indicadores que analisam isso. A gente tem também hoje mais de 2,5 milhões de bitcoins em posse dos short-term holders. Dentro desses bitcoins, 82% deles está no prejuízo, né? Então, o que ainda gera
um risco de que os vendedores não foram eximados, né, que eles ainda não estão exaustos e que ainda há uma força potencial de venda para um evento de capitulação. A gente tem quarta-feira a ata do Fed que vai dizer sobre a taxa de juros. Então, conforme os indicadores que a gente está olhando, a gente está na beira de um evento de capitulação. A gente para e olha o nosso cenário macro e geopolítico, a gente está beirando um evento de capitulação também. E se isso vier a acontecer, a gente vai confirmar que um evento de capitulação ele sempre ocorre em um bear market. O que a gente espera é que, se houver esse evento de capitulação, seja marcado o fundo do mercado. Então, olhos atentos aí para esse evento. Não coloquem muito dinheiro agora, espera um pouquinho mais que a gente vier até esse evento, a gente vai ter uma oportunidade de anos aí, né, para investir em moedas digitais. A gente tem essa questão de que diminuiu a oferta e a demanda, a gente tem esse cenário macro e geopolítico, a gente tem toda essa rede, todo esse percentual de short-term holders no prejuízo, mas o comportamento que domina o mercado continua sendo o de holders, né? Então a gente viu que há um grande percentual de moedas short-term holders se maturando e se transformando em long-term holders, né? Então elas estão subindo numa idade, elas estão dormentes há mais de 6 meses ali e elas vão virar long-term holders, que comprova o comportamento dominante no mercado hoje é de comprar, é de investir para longo prazo, né? Então, essa tendência de acumulação para o longo prazo, ela continua sendo impressionantemente construtiva para a rede Bitcoin. É isso que a gente tem. Muito obrigado pela audiência de vocês nessa semana. Esse foi o relatório da Glassnode da semana 11. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sempre que a gente soltar uma rapidinha nova aí, você vai saber e vamos junto. Qualquer dúvida, escreve aí no comentário para nós. A gente corre atrás e tenta responder para vocês.